fornecer carbono para esse sistema, tá? Carbono nada mais é que uma coisa que os organismos adoram, né? Que eles sobrevivem por isso, ou seja, eles consomem esse carbono. Então, com esse sistema, com essa palhada aí no solo, né? Ela vai o quê? Cair aí nesse solo, ela vai estar disponibilizando alimento para esses micro-organismos e ela vai estar o quê? Formando, então, a biota do solo, que são os organismos do solo, tá? Então, eles vão estar condicionados aí dentro da matéria orgânica do solo. Vocês estão vendo que eu estou sempre puxando aí para o lado biológico, tá? Mas são esses organismozinhos que estão trabalhando para que a parte física e química fiquem legal. Por isso que é um indicador, né? Por isso que é um indicador de qualidade do solo medir aí esses organismozinhos, tá? Esses macro, micro, meso-organismos, tá? Desde o besouro até a bactéria, né? Eles estão aí agindo. E tem que ter alimento. Se eu não tenho alimento, se eu não tenho cobertura, se eu não faço a rotação de cultura, se eu não penso em sistema conservacionista, eu não tenho alimento para esses organismos. Então, eles não vão estar fazendo esse processo que eu estou falando para você. Essa dinâmica não vai ocorrer. Então, entrou aí no sistema palhada. Os organismos começaram então, a trabalhar, a ter alimento para trabalhar. Eles vão o quê? Tá formando, então, junto aí com essa palhada, raiz, tá? Não é só a parte aérea, raiz também, eles vão estar trabalhando para formar o quê? A matéria orgânica transitória e matéria orgânica umificada. Não se atenham a esses nomes mais difíceis, tá? O que são essa matéria orgânica transitória e umificada? São o quê? Os macroagregados, tá? Que são o quê? As estruturas que a gente formou lá, que a gente viu lá dentro do torrãozinho, tá? Que vocês estão vendo, ó, essas bolinhas, tá? Isso é uma forma didática de se mostrar. Elas não são redondinhas assim como estão, mas o que? É para mostrar para vocês que essas estruturas elas vão sendo formadas por esses organismos, e eles fazem parte desses agregados. E quando eu tenho um agregado, eu tenho o quê? A formação, então, dessas estruturas, tá? Que eu tenho um macroagregado e um microagregado, que por meio do tempo, ó, vocês podem ver que a linha do tempo está aí, e a fração mineral está envolvida, que é a areia, silt, argila, que é o quê? A fração mineral, a gente viu semana retrasada, que é a condição que eu tenho no solo, né? Ou seja, o que eu tenho ali através do intemperismo, esse material de origem, ó. Lá embaixo, então, vai originar o que vem do solo, certo? O que vem lá do solo, os tipos de solo, como a gente fala dos nossos solos. Então, vai o quê? O material de origem, através do intemperismo, que a gente falou muito, as transformações que ele ocorre. Então, ele vem também aí se envolver com o agregado, ou seja, o agregado ele vai ser trabalhado dentro desse material mineral, né, que vem da rocha origem, da matéria origem do solo, e ele vai, então, estar trabalhando para formar esses agregados. Então, a matéria orgânica, né, que faz parte dos micro-organismos, ela vai trabalhando aí em cima desse solo, juntamente com a fração mineral, e ela vai transformando aí em macroagregado, até chegar no macroagregado, tá? Então, o macroagregado, ele também tem esse material de origem, esse DNA também vem dele aí. Então, um solo arenoso, argiloso, né, ele tem essas condições diferentes aí dos agregados também, né, que a gente sabe muito bem que o arenoso sempre é o mais problema para isso. Então, se eu tenho essa condição que eu estou dando aqui para o solo, está entrando, então, palhada, está vindo, então, aí o intemperismo do solo, né? E eu estou trabalhando com esse solo, ao longo do tempo eu vou dando condições para ele de alimento para esses organismos, eles vão formando mais agregados, tá? Isso tudo aqui dentro do sistema solo, como vocês viram, o sistema solo, tá? Então, são esses níveis hierárquicos. Então, eu formo um microagregado, depois um macroagregado, tá? Então, tudo isso está envolvido aí, a caixinha preta que eu falo para vocês, a matéria orgânica do solo, porque está envolvendo aí os organismos do solo, os agregados estão sendo formados com essa decomposição do material e está sendo disponibilizado, então, o que? Também a parte física das estruturas e química também está sendo beneficiada e também está sendo
vista aí dentro desse sistema. Então, tudo isso, toda essa dinâmica de entrada de alimento para esses organismos, de formação do macroagregado, vai fazer com que tenha essa estrutura, como vocês estão vendo aqui, tem essa estrutura e essa condição para, única e exclusivamente, ter esse aumento de matéria orgânica e ter um aumento da qualidade e ter a influência de novo nesse processo de nutrientes, retenção de água, infiltração e susceptibilidade, ou seja, baixa suscetibilidade à erosão.